Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Uma alegria estar aqui novamente, junto com os irmãos. E sempre é um prazer estar aqui, servindo ao Senhor, juntamente com os irmãos. Sem perda de tempo, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor nesta noite, no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 60 para que nós possamos entender. Amém? Meu esposo Binho está aqui, sempre me acompanha. Meu companheiro aí, meu esposo. Graças a Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 60 para que possamos entender. Todos encontraram? Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Gostaria que você lesse comigo o versículo de número 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pode se assentar, por gentileza. É um texto bastante conhecido. E Jesus havia multiplicado os pães e os peixes a fim de alimentar aquela numerosa multidão. E a multidão que seguia Jesus, ela seguia Jesus porque ela viu os sinais que ele operava sobre os enfermos. A multidão se ajuntou, teve fome. Então Jesus multiplicou os pães e todos comeram e ficaram saciados. Isso está lá no início do capítulo 6. No dia seguinte, aquela multidão, já com fome novamente, ela foi até Jesus com a intenção de coroá-lo rei, por causa dos milagres que Jesus havia feito. E eles foram na expectativa de que Jesus lhe daria um pão novamente. Eles queriam pão, eles sentiram fome, eles foram até Jesus, por causa do milagre que Jesus havia feito. E no verso 26, do mesmo capítulo 6, Jesus responde àquela multidão. E ele diz assim: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Essa é a resposta que Jesus dá para aquela multidão. Jesus não deu àquela multidão aquilo que eles estavam esperando. Ele não multiplicou os pães e os peixes novamente, mas ele lhe ofereceu o pão do céu. Jesus disse: eu sou o pão que desce do céu. Jesus se ofereceu como pão vivo, como pão do céu. Ele ofereceu o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. E Jesus lhe disse: eu sou
o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Depois que Jesus oferece a sua própria vida, em vez do pão, do alimento que aquela multidão estava buscando, em vez do peixe, muitos viraram as costas e foram embora. Muitos discípulos foram embora. Verso 60 diz que muitos dos seus discípulos, como nós lemos, disseram: duro é este discurso. Duro é esse discurso. O duro discurso de Jesus vai na contramão do que se prega hoje em dia. As pessoas hoje querem ouvir o discurso de um Jesus alegre, de um Jesus acolhedor, que perdoa e que resolve todos os nossos problemas. Imaginam um Jesus hippie, paz e amor. Só que Jesus não veio trazer paz e amor. Está lá no Evangelho de Mateus 10, versículo 34, que Jesus veio trazer a divisão e a espada. As pessoas só querem ouvir aquilo que lhes agrada aos ouvidos. Aquilo que vai satisfazer as suas necessidades. E esse tem sido o maior erro da cristandade. Tem sido o maior erro dos nossos dias, porque as pessoas vão em busca de Jesus somente por aquilo que querem ouvir e não por aquilo que precisam ouvir. Esse era o problema daquela multidão. Iam em busca de Jesus porque comeram do pão e sentiram fome e foram em busca, por causa da necessidade. Querem ouvir Jesus por aquilo que lhes agrada e não por aquilo que precisam realmente ouvir. E muitos discípulos de Jesus naquela época, há quem pense que Jesus só tinha 12, era comum naquela época muitos mestres terem os seus discípulos, e Jesus, no início do seu ministério, Jesus tinha muitos discípulos, aqueles que queriam seguir a Jesus, aprender com Jesus. E quando eles estavam ali, que eles ouvem Jesus, no seu discurso, eles dizem: esse discurso é muito duro, é muito difícil de compreender, é muito profundo. E eles abandonam Jesus. Eles se escandalizam com o discurso de Jesus. Eles começaram a murmurar a respeito do discurso de Jesus. Jesus, sondando o coração dele, diz: vocês se escandalizam? E eles abandonaram Jesus, foram embora. Porque eles não conseguiam compreender aquilo que Jesus estava falando. Não descia o coração. Ele disse: é duro demais esse discurso. Não conseguimos compreender e viver por ele. E abandonam Jesus. E são raros os discursos de hoje. São muitas as igrejas que têm pregado um evangelho onde as pessoas escolhem o que elas querem ouvir. Nós temos hoje igreja para todo gosto. São raros, irmãos, os discursos de igrejas verdadeiras, igrejas que preguem a doutrina de Cristo, que fala do amor de Deus, mas também fala do seu juízo, que fala da sua graça, da sua misericórdia, mas mostra que o amor de Deus é atrelado à justiça. São raras as igrejas que têm confrontado o pecado, que têm falado de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de comportamento. São raras as igrejas que têm comprometimento com a palavra do Senhor. Parece que o evangelho ele foi dividido. Vamos ouvir somente o que nos satisfaz, o que nos agrada. E por que existem igrejas que estão cheias e outras vazias? É por conta disso. Porque muitos não suportam o discurso, mas querem viver a sua própria maneira. E precisamos ouvir o que Deus quer que ouçamos.
e entender o que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes nós viemos para a igreja, nós queremos ouvir uma palavra de consolo, nós queremos ouvir uma palavra do Senhor falar ao nosso coração, mas nós criamos expectativas, e quando nós chegamos aqui que ouvimos uma palavra, não era isso que eu queria ouvir. Nós precisamos entender, queridos, precisamos entender uma coisa, nós precisamos ouvir as verdades de Deus para sermos confrontados. Senhor, eu tenho que ser santo? Dura esse discurso. Senhor, eu tenho que ser um bom pai, uma boa mãe, um bom servo? Dura esse discurso. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Esse discurso é muito duro. Foi assim que os discípulos, aqueles que estavam seguindo a Jesus, chegaram, não, esse discurso é muito duro. É muito difícil, é insuportável. Abandonam Jesus. Deixam de seguir a Jesus. Eles se escandalizaram. Eles ficaram muito ofendidos, porque Jesus não satisfez as suas magras esperanças. Foram embora. Deram no pé. Então Jesus, no verso de número 66, Jesus agora vai olhar para os seus 12 discípulos e vai lhe fazer uma pergunta extraordinária. Quando Jesus percebe que muitos dos seus discípulos abandonaram, já não queriam mais andar com ele, porque o discurso era duro. Então Jesus olha diretamente para os 12, para os seus discípulos, aqueles que estavam com ele o tempo todo. Jesus olha para ele e faz uma pergunta extraordinária. Jesus diz assim: vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem cuidar das suas vidas, cuidar dos seus interesses? Vocês também querem viver a vida de vocês? Vocês também querem viver nesse mundo para vocês mesmos? Vocês querem buscar uma religião para satisfazer as suas necessidades? Jesus começa a fazer essas perguntas. Vocês querem ter o controle sobre a ação divina na hora que vocês querem? Jesus faz essa pergunta para nós hoje também. Vocês querem viver do jeito de vocês? Eu me incluo. Vocês querem seguir a vida de vocês? Vocês querem viver a própria vida de vocês do jeito que vocês querem? É isso que vocês estão buscando? Então vocês podem ir. Podem ir embora. Mas a resposta de Pedro, a resposta que Pedro dá ao Senhor, deve ser a nossa confissão de fé. Porque Pedro, no versículo 68, ele diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não diz para onde nós iremos, mas ele diz para quem iremos. Para quem? Não é para onde, mas é para quem nós iremos. Para quem? E essa deve ser, queridos, uma resposta que deve estar nos nossos lábios constantemente. Essa deve ser a nossa profissão de fé. Nós devemos dizer, não é para onde eu irei, mas para quem eu irei. E Pedro diz, só tu tens as palavras de vida eterna. Quem veio do céu? Quem é o Deus Altíssimo? Quem é o Filho de Deus?
Quem é semelhante a ti, a não ser Cristo? E Pedro diz no versículo 69, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus semelhante ao nosso Deus. Para quem nós iremos? Se Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, se Ele é a nossa proteção, para quem nós iremos? Para quem? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido. Pedro afirma isso, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa deve estar no nosso coração. Essa palavra tem que encher o nosso coração. Não é para onde, querido, mas é para quem. Para quem você vai? A quem você procura? Na hora da luta, na hora da dificuldade. Eu digo não só pela luta, pela dificuldade, mas por saber que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. Porque Ele é o Santo de Deus. Você não precisa ir a nenhum outro lugar para satisfazer as suas necessidades. Você não precisa ir a ninguém. Você não precisa ir a ninguém. Porque toda a plenitude de Deus habita em Cristo. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. Por isso Pedro diz, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Tu tens. E Jesus, certa feita, lhe disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi Jesus quem disse. Nós podemos viver sem pão, nós podemos. Mas nós não podemos viver sem a palavra que sai da boca de Deus. Nós não podemos viver sem a palavra que profere de Cristo. Sem pão nós podemos, mas não podemos viver sem a palavra que vem da boca do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a certeza, querido, que nós temos. Que Cristo é tudo para nós. Ele é tudo que eu e você precisa. Fora de Cristo, querido, a nossa vida é vazia. Fora de Cristo, nós estamos perdidos. Fora do Senhor, nós estamos sem direção. Nós estamos perdidos. E é isso que Pedro estava dizendo. Para quem iremos? Sem o Senhor, estamos perdidos. A nossa alma é vazia. Só há sentido em Cristo. Só há descanso em Cristo. Para onde iremos nós? Para onde nós estamos indo? A quem estamos buscando? A quem? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro está dizendo, só tu tens palavras, Senhor, de vida eterna para a minha vida, para a nossa vida. Só o Senhor tem a palavra que procede da boca de Deus. Só a tua palavra vai nos conduzir ao céu. Só a tua palavra tem poder para libertar o homem. Só a tua palavra tem poder para mudar a história. Então não é, querido, para onde, mas é para quem iremos nós. Para quem iremos nós? E para finalizar, a resposta de Pedro deve se encontrar nos nossos lábios. Essa deve ser a nossa resposta. Daquele crente que foi salvo, alcançado pela graça maravilhosa do Senhor.
Essa deve ser a nossa confissão de fé. Aqueles que foram alcançados, aqueles que creem em Cristo, que tem Cristo como Senhor da sua vida, como seu Salvador, que sabe que sem o Senhor está perdido. Essa deve ser a sua confissão de fé. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Essa deve ser a nossa confissão de fé. Tu és o Santo de Deus e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Não tenham para onde ir, porque não existe ninguém igual ao Senhor. Não existe ninguém como nosso Deus. Não há ninguém semelhante ao Senhor. Por isso Ele diz, Tu tens as palavras de vida eterna. As palavras do Senhor geram vida no nosso coração. A palavra do Senhor gera vida. Onde há morte, ela gera vida. Onde há tristeza, ela gera alegria. A palavra do Senhor é a palavra do nosso Deus. O discurso de Jesus, a palavra é insuportável. É duro. Mas nenhum homem é capaz de suportar sozinho. Ele precisa da ajuda do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, para que o discurso tenha sentido e faça diferença na sua vida. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque o Espírito Santo trabalhou a palavra dele no nosso coração e tem nos ajudado. Por nós mesmos, jamais conseguiríamos. Por nós mesmos, a nossa resposta seria como os discípulos: duro é esse discurso. É muito duro, não dá para mim. Abandonaria. Mas o Senhor conhece aqueles que são seus. E ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor vai trabalhando no nosso coração, por meio do Espírito Santo, e vai nos ajudando a compreender, a entender, fazer com que ela desça ao nosso coração e provoque em nós mudança, transformação. O homem por si só não consegue entender o discurso de Jesus e muito menos viver por ele. Só conseguimos mediante a ação do Espírito Santo. Então, querido, não troque Jesus. Não troque Jesus. Não abandone Jesus. Ah, mas o discurso é duro. Mas não abandone. Porque são as palavras de Jesus que nos conduz à vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não abandone. Não abandone. Mas aguenta firme. Peça ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus que trabalhe a palavra do Mestre, a palavra do Senhor no seu coração. Para que nós possamos encontrar em Cristo o refúgio, a proteção que nós precisamos. Nós precisamos da palavra de Deus, de ouvir o que Ele tem para nós. Não precisamos do pão. Do pão a gente passa sem comer. Mas o que nós precisamos é nos alimentar do pão do céu, da palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu retorno a palavra a quem de direito e agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela confiança. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Amém?